Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje nós vamos falar do resultado de nenhuma empresa diretamente, propriamente dito, embora, claro, a gente vai discutir resultado, mas não da maneira como vocês estão acostumados, tá? Então, vamos aproveitar esse começo de ano, que né, o ano ainda está começando e está todo mundo aguardando os resultados fechados de 2023, tá? Para a gente testar diferentes abordagens, né, uma roupagem nova diferente do vídeo. O que me motivou a fazer esse foram duas coisas. Uma, foi uma live que eu fiz no ano passado, final do ano passado, no Fundamentei, falando sobre empresas que não geram valor. Tá? Discutiu vários temas lá, então dá uma olhada depois, né, porque eu achei interessante o vídeo. Como a gente subiu um pouquinho o nível, o sarrafo, né, foi natural, começou a aparecer pessoas um pouco desconfortáveis e a gente estava fazendo uma discussão de um nível mais alto. E o que causou esse maior desconforto, sim, o pessoal teve dificuldade, era entender o conceito básico, né, da geração de valor, o que é gerar valor. Né? É algo abstrato e que né, começou a aparecer gente que tinha dificuldade de entender exatamente o que é a geração de valor. Então, eu vou explicar hoje aqui. Tá? Além disso, concretamente, né, o par das empresas que nós vamos falar hoje, que vocês já devem estar cansados de ouvir falar aqui no canal, da Prio e da Enalta, tá? Foi motivado pela notícia que a Enalta recentemente, agora no final, começo do ano, vamos ver aqui os fatos relevantes da empresa. Ela anunciou duas aquisições, ou dois conjuntos de aquisições. Né? Primeiro desse ativo aqui, ó, Uruguatambaú, que é de gás, da Petrobras, que saiu no finalzinho do ano passado. Eu até já falei no vídeo de ontem, né, de fatos relevantes lá no Fundamentei. Tá? E agora já não, ainda foi em 2023. Tá? Participação em ativos do Parque das Conchas, que é um ativo importante de produção de petróleo. A gente já chega lá. Tá? Então, nesse vídeo de ontem, no Fundamentei, né, eu comentei sobre isso. Quão interessante era ver a Enalta se mexendo, fazendo aquisições, porque desde que eu acompanho ela e a Prio, né, em 2018, a empresa não fez absolutamente nada. E é essa a comparação que eu vou fazer hoje aqui. A gente vai pegar uma empresa que gerou muito valor para os acionistas. A Prio, que não precisa nem falar, né, sabe? E a Enalta, que gerou muito pouco, né? Praticamente não gerou muito pouco valor nesses mesmos 5 anos, né? Mais ou menos final de 2018 para cá, né? Meados de 2018 para cá, que daria mais ou menos 5 anos, tá certo? Então é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Então, para começar, tá? Vou só começar aqui o basicão. Já vamos preencher mais com outras coisas, né, no quadro aqui. Mas basicamente com o tema central que é a geração de valor. O que é geração de valor? Tá? Por que a gente não fala algo mais objetivo, como por exemplo valorização de cotação ou pagamento de dividendos, né? Que é o que a maior parte das pessoas está acostumada assim né, a ouvir, tá? E geração de valor, pessoal, não para por aí, tá? Tem diversas formas diferentes de uma empresa gerar valor para o acionista. Tudo branco. Eu de branco no quadro branco ficou meio esquisito, né? Mas enfim. Várias formas de uma empresa gerar. O que é a geração de valor, aliás? Deixa eu voltar. Né? Basicamente, tá? É um aumento. Vou chamar aqui, vou chamar de várias formas. Vou colocar aqui num termo bem simples, tá? Aumento de riqueza do acionista. Né? Ele vai ter né, um valor financeiro monetário maior. Vai ter mais dinheiro, né? Vamos falar o popular aí, né? Aumento de riqueza do acionista, ele vai ter mais dinheiro. Aí voltamos né, no ponto que eu parei. Mas o que é isso? A cotação subir, é distribuir dividendos? Só não importa, tá? A grande verdade é que essa parte da equação, como isso se materializa no teu bolso, é o que menos importa. Porque existem várias maneiras diferentes de uma empresa materializar essa geração de valor. Né? Pode ser a cotação explodindo, numa ação qualquer aí, pode pegar qualquer uma, Tesla, qualquer uma que subiu muito nos últimos anos. Pode ser através de uma grande distribuição de caixa. Então a empresa tem lá um negócio que dá muito dinheiro e tal, e ela fica recorrentemente distribuindo muito caixa para os acionistas, uma forma de materializar. Pode ser por meio de spin-offs. Né? A empresa tem vários negócios interessantes e tal, e vai né, ao longo do tempo vendendo eles, né, fazendo spin-off, abrindo capital e tal.
e o acionista original lá no começo, né, terminou com um portfólio de vários ativos. Então, não existe uma maneira apenas, são todas essas e outros tipos mais, de maneiras que esse dinheiro vai parar no teu bolso, né, para ser bem sincero. E ele não precisa, concretamente parar no seu bolso, como por exemplo dividendos. Esse é um erro muito comum de quem está começando. Achar que o valor, tá, ele só vira valor para você a hora que está na tua conta, o dividendo. E muito pelo contrário. Né? Se você pega aí, por exemplo, qual o exemplo que eu dei? Tesla, né? Uma empresa como a Tesla, para quem comprou a empresa lá atrás e pagou uma cotação muito baixa, a Tesla nunca distribuiu dividendos, certo? E tá no quadro no exterior, mas tá lá, ó, né? Zero dividendos em toda a sua história. Nunca distribuiu R$ 1 de $1, no caso, né? Agora, né, a evolução da cotação dela foi absurda, então quem comprou nem vou muito para trás. Aqui, ó, vamos pegar o mesmo período que a gente vai falar hoje, tá? E meados de 2018, uns $20 mais ou menos. Hoje tem um ativo que vale 200, que aumentou 10 vezes o valor. Okay? Então eu preciso explicar que uma pessoa que comprou lá atrás por 20 a Tesla, hoje a 200, ela aumentou a riqueza, mesmo sem ter recebido R$ 1 no bolso? Acho que não, né? Isso é um conceito tão simples que às vezes eu fico na dúvida se precisa explicar mais mesmo ou não. Então, principalmente para quem está começando, mas muita gente que já tem anos de caixa, só que nunca aprendeu isso de uma maneira, né, desse jeito, você tem que entender que o seu aumento de riqueza, ele não vem do dinheiro cair na sua conta, necessariamente, pode até vir, tá? Mas pode vir de todas essas formas que a gente comentou. Então, o cara que comprou lá a Tesla a 20, hoje já vale 200 e pouco, chegou a valer bem mais, cara, teve um ganho de riqueza imenso, mesmo sem ter entrado um dinheiro na conta dele. Assim como alguém que, sei lá, vai abrir uma rede de. A gente sempre fala padaria quando precisa usar um negócio normal, assim, como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. A rede de salão de cabeleireiro. Hoje, né, o cara abriu um salãozinho pequeno lá e tal, trabalhava, não sei o que lá. Hoje tem 10 unidades, né? Um crescimento de 10 vezes, tipo a Tesla. Cara, pode ser que ele nunca tirou R$ 1 do salão ali para botar, né, cobrir as despesas dele e tal, né? Vamos supor que o cara tinha outra fonte de renda, alguma coisa assim. E mesmo assim, ele foi muito próspero, né? Ele tem um negócio que hoje vale muito mais e tal. Quando ele vai vender, quando ele vai monetizar, quando esse dinheiro vai parar na conta, isso é menos, não faz diferença. Ah, mas eu quero acumular patrimônio para viver dele. Tranquilo, cara. Em ações é a coisa mais fácil do mundo. Você pode ir lá e vendendo uma ação por vez, né? Levantando dinheiro, tranquilidade. Ah, mas eu vou estar vendendo. Pois é, por isso que eu falo que quem aprende, né, do jeito errado, igual muita gente aprendeu aí que você não vende nunca, né, depois começa a ter dificuldade de entender os conceitos, não tem problema nenhum. Pergunta pro cara que tá milionário ali, vai vender uma ou outra ação, né, para levantar uma grana e torrar o dinheiro, se tem algum problema. É muito comum, inclusive, você ver essas ações de dono, assim, de fundador lá nos Estados Unidos, e o cara tá sempre vendendo umas açõezinhas ali. O Buffett com a Berkshire fez um tempo, a Apple, na época, não lembro agora se foi logo antes do, né, quando o Jobs faleceu, ou depois lá, os herdeiros dele também vendem aos pouquinhos. Cara, aquele dinheiro não vai acabar nunca. Os caras têm trocentos por cento de uma empresa gigante. Vai vendendo aos poucos, vai torrando a grana e não vai acabar nunca. Né? Então, você tem que entender esse mecanismo. Tá? Que o que importa é. Tá? Nosso quadrinho é essa geração de riqueza. Tá? Quem tem riqueza, não interessa se paga dividendo a empresa, se não paga, se tipo, vai ser refletido de alguma forma. E aí você ajusta lá o que você precisar, certo? Então, agora, uma vez explicado isso, vamos voltar para a história da geração de valor. Tudo bem, você trocou valor por riqueza, que dá mais ou menos o mesmo. Né? Não explica tanto. Então, deixa eu explicar para vocês, usando esse exemplo das duas, né, da Prio e da Enalta, como é uma empresa gera valor, como é uma empresa que não gera valor. Então, nós vamos retroceder, tá, para 2018, que é um período aí de 5 anos, né, exatos, mas, enfim, que coincidentemente, né, é o período que eu acompanho essas empresas, mais ou menos, mas, né, 5 aninhos, que é já um médio prazo no mercado, não chega a ser longo prazo, mas um médio prazo que dá tempo das coisas acontecerem, se manifestarem. Né? Eu sempre falo para vocês que,
Aqui a gente espera negócios evoluírem. Negócios não evoluem em 1 ano, em 6 meses, em 2 anos, tá? É de 5 para mais. É que a Prio é um espetáculo, um fenômeno. Em 5 anos ela gerou um valor absurdo. Mas negócios evoluem ao longo de anos, tá? Não meses, muito menos semanas. Ok? Então, a Prio em 2018, vamos dar uma olhada nela, tá? Enfim, era uma empresa que tinha um valor de mercado, ó, dá até pra gente ver aqui. Ela terminou o ano de 2018 já valendo mais, 2 bi. Mas no começo ela valia bem menos, tá? Pra gente ver por aqui. E nesse meados de 2018, aqui, o valor de mercado dela era tipo 800 milhões, 1 bi. A gente usar métrica de EV, né, que talvez seja melhor, principalmente por causa da Enalta. É isso aqui, 800 milhões de EV no terceiro tri. Ela deu um salto, que ela dobrou de valor, basicamente, ao longo do ano. Né? Não no final do ano, ela estava valendo bem mais. Tá? Ok, então, alguma coisa por aí, vai perto de 1 bilhão. Pra gente ir anotando aqui, tá? Então, vou botar aqui, vou botar April de azul. Então, estamos falando. Não troquei para vocês. Vamos usar aqui o exemplo April, tá? Então, um market cap, tá? Market cap. É o valor de mercado, né? Mais ou menos, tá? 1 bilhão. Vamos ver quanto que ela produzia de petróleo nessa época aqui, tá? Tem um gráfico mais ou menos. A April tinha 2 ativos, que era o Campo de Povo, que ela tinha 100%. Na época chamava PetroRio, né? E acho que todo mundo sabe. Tal, tá aqui, né? Então a April produzia, tá? Note o quanto a produção dela cresceu, evoluiu ao longo aí de 2018. Ok? Então, assim, ela começou o ano produzindo 5, 6 mil barris. Nessa meiuca que a gente está falando, foi bem quando ela subiu de 8 para 10, uma coisa assim. E ficou com uns 10 mil barris até o final do ano. Tá? Então, isso aqui era a produção da April em 2018, né? Uma casa de 10 mil barris no fechamento do ano. Lembrando que ela dobrou, né? De janeiro até dezembro, ela dobrou a produção. Casa de 10 mil barris. E além de polvo, que é esse ativo que a gente está falando aqui, ela tinha 10% de manati, tá? Que é um ativo de gás que, por acaso, a Enalta também tinha participação na época. Okay? Então, ela tinha 10% de manati. Para fins práticos, tá? Vamos deixar manati de lado, porque era uma produção papril muito menos importante. Para a Enalta até era mais importante. Então, vamos deixar manati de lado, tá? Para não atrapalhar aqui nossa comparaçãozinha, tá? Mas vocês sabem que tinha mais um ativo nessa conta aí. Market cap de 1 bilhão, produção na casa aí, né, de 10, mais ou menos, tudo aqui mais ou menos. 10k, 10 mil barris de petróleo, óleo equivalente dia lá, escambau. Tá? Então é isso. A April tinha uma produção de 10 mil barris, valia mais ou menos 1 bilhão, que ela tinha de perspectiva, né? Vou botar aqui um futuro, pelo menos um futuro próximo ali, né? O que ela tinha na manga para crescer. Nessa época, 2018, não muito, tá? Uh, Basicamente, ela tinha um programa que estava redesenvolvendo, esse é o campo de polvo, né? Então, perfurando novos poços em polvo. Cada posto novo dela ali aumentou uns 2 mil barris, os que davam certo. Então, ela foi de 6 para 8 para 10. Né? Era alguma coisa por aí, tá? Então, tinha aqui a plataforma de polvo na época, né? Perfurou uns poços a mais. Tinha ali, tem até hoje, né? Uns prospectos para perfurar em polvo era isso, tá? Era isso que a Abril tinha na época. Né? De algo concreto, assim, para o futuro, né? Novos postos em polvo. Eu vou botar aqui só uma referência. É mais ou menos 2k de barris, né, por posto, assim, que ela perfuraria. Era isso que a Abril tinha lá em 2018, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para Enalta. Vou botar vermelho para não ficar, né, um contraste do negativo aí tão grande. Aí vamos botar a Enalta aqui em 2018, tá? Então eu já vou escrever o nomezinho dela aqui.
Enalta. E vamos buscar as mesmas informações, né? O market cap, valor, né, de mercado. Vamos usar o EV, né? Produção. Ela tinha muito dinheiro em caixa. Então, não usar o EV atrapalha bastante aqui. É o que tinha na manga. Então, vamos buscar esses dados nos resultados da Enalta lá de 2018. Tá? Então, isso aqui, já deixei mais ou menos no jeito aqui. Quarto trimestre de 2018. Né? Vamos logo chegar lá nos resultados. Tá? Aqui eu tenho a produção total. Mas, ó, durante o ano de 2018, ficou uma produção na casa de 12 mil barris de óleo equivalente. Tá? É parecido assim com abril. Qual que era a grande diferença? Tá? A Enalta só tinha 50% de Atlanta. Okay? Então, desses 12 mil barris, metade só era da Enalta. Por outro lado, eles tinham não só 10% de Manati, mas um 45%, se não estou enganado, 45% de Manati. Por coincidência, é o mesmo ativo, tá? Então, assim, grosso modo, porque a gente vai ver que a diferença das duas foi tão grande, né? Grosso modo, dava para dizer que tinha uma produção mais ou menos equivalente, né? Conta metade disso aqui, que é 12, lá era 10, aí dá 6, com a participação maior de Manati, dá para grosso modo a gente jogar no mesmo mais ou menos no mesmo balaio de produção. Então, Enalta na época, tá? Tinha uma produção, vamos dizer assim, grosseiramente parecida com a da Prio. Okay? Vamos aqui voltar e ver o Enterprise Value da empresa. Eu sei porque eu dei uma olhadinha antes, né, na casa de 2 bi de reais. Vou mostrar aqui para vocês. Tá, que aqui, ó, na meados, variou muito, né, o EV da empresa bem nesse período que a gente está falando. Mas uma coisa aqui, ó, Enterprise Value verdinho, né, valor da firma, na casa de 2 bi de reais. Por que eu estou usando o Enterprise Value aqui e não o valor de mercado, né? Até eu escrevi market cap lá, né, não é preciso. E a Enalta tinha muito dinheiro em caixa na época, tá? Então lembrem disso, que é importante também. Muita grana em caixa. O EV da empresa na casa de 2 bi de reais. Então vamos voltar. Vai preenchendo pelo menos até o momento. Uma Enalta tinha um market cap, né? O EV aqui que a gente está usando. De mais ou menos 2 bi. Né? O dobro da Prio, mais ou menos. Né? Mais até. Uma produção mais ou menos equivalente, tá? Eu vou botar aqui 12 lá de Enalta, ou de Atlanta, lembrando que ela é só metade, mas tinha mais de Manati. 12K. E no futuro, tá? Tinha bastante coisa na manga da Enalta. Tá? Então, voltando aqui. Por exemplo, ela tinha vários ativos que ela poderia explorar. Tá? Blocos de exploração. Vou só mostrar aqui, ó. Então tinha aqui, esse é o bloco lá de Manati e tal, esse de Camumu podia ser, né, uma exploração lá. Esses aqui ela tem até hoje ainda, esse de Oliva, tá? Mas aqui é onde está Atlanta, que ela tinha 50% na época. Mas tinha esses no Espírito Santo, que ela tinha só um pouquinho. Tinha no Foz do Amazonas, 100%. No Ceará, 25%. Sergipe e Alagoas tinha vários blocos que eram promissores na época, embora a participação minoritária. Mas a Enalta tinha muito bloco que poderia ser explorado e tal. Fora isso, tá? Atlanta, lembra? 12 mil barris, mais ou menos. Era o que a empresa estava produzindo no final do ano, né? Você foi crescendo. Eles estavam com um plano de desenvolvimento em andamento, tá? Ó, que já estava entrando em produção de poços, tantos dias. Então, para 2019, tá? A expectativa era produzir alguma coisa na casa de 25 a 27 mil barris por dia. Então, isso estava ali para rolar, ó, né? Tava terminando, encaixando, né, ali. Quer dizer, terminando não, né? Era a expectativa para meados de 2019, no terceiro tri. Mas é um futuro concreto, né? Que é o que eu estou chamando aqui. Né? Tava ali já, né, em vias de a empresa concretizar. Então, para o futuro, o que que tinha, né? Na agulha, aumento de produção, para, né? Vou botar aqui produção 100%, tá? Né? 25 a 27, tá? De barris, né? Tinha muito caixa na mão, então a empresa, vocês viram ali, né? Mais de 1 bilhão. Na verdade, era bem mais que isso, tá? Então ela tinha ali, sei lá, mais de 2 bi de caixa. E tinha uns recebíveis que não entravam no balanço ali como caixa, tá? Então tinha muito dinheiro na mão.
tinha vários blocos com potencial para explorar, tá? Fora isso, que escapa um pouquinho desse futuro próximo, mas aquele campo de Atlanta, esses 25 a 27 mil barris aqui, era no chamado sistema de produção provisório, inicial, eu não lembro agora o nome correto, tá? O que que era isso? Era tipo um sistema de produção que ainda ele não era o definitivo, tá? Que não saiu até hoje, que vai sair esse ano se tudo der certo. Mas era tipo um sistema ainda provisório, usando um navio que não era deles, lá o Petrojar e tal. E ela ainda tinha então na manga o sistema de produção definitivo de Atlanta. O que que é isso? Né? É desenvolver ali o que que é um sistema de produção? É ali uma estrutura com os postos perfurados, um navio produtor ou uma plataforma produtora e tal. Né? Esses 25 a 27 era na parte provisória ainda. Tá? Antecipada, era SPA, Sistema de Produção Antecipado, que era com essa capacidade. E o sistema de produção definitivo, né, não era no futuro próximo, tanto que não aconteceu até hoje, mas era razoável, né? Tinha uma grande razoabilidade de acontecer. Vai acontecer esse ano. Tá? Tudo dando certo. E aqui a produção desse campo poderia ir de 50 até 80 mil barris. Então, eu lembro que na época eles estavam discutindo qual ia ser o modelo que eles iam usar, para quanto de produção, qual seria o tamanho do FPSO a ser, né, adquirido e tudo mais, tá? Lá para o futuro. No antecipado, era isso aqui uma previsão para o ano seguinte. Note que em abril até então não tinha nada. Nada na manga, não tinha nenhum outro ativo para exploração. Tinha caixa, mas era um valor bem menor, tá? Da Enalta. Não tinha ganhos de produção assim no horizonte relevantes, tá? Poderia eventualmente perfurar novos poços, mas né, não tinha nada planejado, tá? Muito menos um sistema de produção definitivo para o futuro, né? Com uma produção mais robusta, né? De 27, 25 para 50, 80 é muita coisa, ok? Então, olha só a diferença que a gente tinha das duas empresas na época. Tudo bem que a Enalta valia, grosso modo, 2 vezes mais que a Prio. Mas se você olhar, a Enalta parecia ter muito mais potencial. Vocês concordam comigo? Tudo bem, valia mais, mas já estava com uma produção maior, já tinha uma outra produção engatilhada, tinha esse sistema de produção para o futuro ali também que eles estavam decidindo. Tinha muita grana em caixa. E lembrando que nesse período, mais ou menos, foi quando a Petrobras começou a vender os seus ativos. Tá? Não só a Petrobras, outras empresas também estavam vendendo. Mas, enfim, tinha grana para comprar e gente querendo vender. Tá? Tinha crescimento de produção na agulha, tinha novos blocos para explorar. Né? Claro, era incerteza, mas era uma possibilidade. Ou seja, a Enalta parecia até mais interessante na época do que a Prio, que era mais ali objetiva, né? Era basicamente polvo, essa produção, tinha novos prospectos, mas estava por aí. Então, assim, né? Todo mundo já sabe como terminou a história, né? Estamos fazendo uma análise retrospectiva, estamos retroagindo no tempo. E todo mundo já sabe como essa história terminou. Terminou com a Prio hoje no market cap na casa dos 40 bilhões de reais, né, quando eu estou gravando esse vídeo. E a Enalta com um EV maior, tá? Tipo 3, 4, alguma coisa assim. Ela até cresceu de lá para cá, mas muitas vezes menos do que a Prio. 10 vezes menos. Então, o que, que aconteceu? Qual foi a diferença de uma empresa para outra nesses 5 anos? Né? E aí eu vou encaixar, né? Basicamente a Prio gerou valor e a Nauta não, ou pelo menos gerou menos, né? Bem menos. Então o que, que aconteceu? Esse é o ponto que falta, pessoal, para vocês transicionarem de serem aquele investidor bem iniciante, que ainda está aprendendo como escolher ativo e tal, para um investidor que já minimamente sabe o que está fazendo. Tá? Aqui está a grande diferença. Por quê? Um investidor bem iniciante, tá? Vou usar esse termo iniciante. O que ele faria, né? Daria uma olhada geral nisso aqui e poderia escolher uma outra empresa e tal. Na verdade, na hora de escolher aqui não dava para ter nenhuma, né, grande decisão, mas enfim, um investidor iniciante, tá? Ele acaba escolhendo as empresas por N motivos, né? Mas o grande valor para você escolher, o grande motivo para você escolher uma empresa, que é a geração de valor, né, ele muitas vezes passa batido. Então eu vou mostrar para vocês agora o que, que a Prio fez de lá para cá
tá? E o que que a Enalta fez? Eu já dei o spoiler, né? Uma valer 40 vezes mais, a crescer 10 vezes mais que a outra. Então vamos para cá. Voltando, o que que a Prio fez desde 2018, que é esse relatório que a gente tem aqui? Eu peguei a apresentação da empresa, é do começo do ano mesmo. Não vai fazer tanta diferença assim em nossos pontos. Então a gente está aqui ó, em 2018 para 2019 e logo no final de 2018 a Prio fez uma aquisição aqui ó, de 18% do campo de Frade, um campo operado pela Petrobras e que já tinha tido um acidente no passado, estava em declínio e tudo mais. O que aconteceu em 2019? A Prio não só terminou a conclusão 100% do campo. Então comprou uma parte da Chevron. Na verdade, eu não lembro quem operava, se era a Chevron ou se era a Petrobras. Relevante, né? Acho que era a Chevron, que tinha 50%. Tá? E a Petrobras tinha 30%, então ela comprou 18% aqui e depois fechou 100% comprando a Chevron e da Petrobras. Então ela botou mais um ativo produtor na conta. O que ela fez em 2020? 2020 ela comprou um outro campo, Tubarão Martelo, que era da Domo antiga OGX, tá? Além de uma transação complexa que ela comprou um navio de produção e fez o chamado tieback, então ela juntou polvo e Tubarão Martelo, virou um campo só basicamente, né, juntando os dois, além de adquirir uma parte de Wahoo, né, que é um campo que a gente ainda vai falar. 2000, isso em plena pandemia, tá? 2020 foi um ano da pandemia. Essas empresas sofreram muito, certo? Em 2021, ela terminou de comprar uma parte lá de Wahoo. Ela tem 60 e poucos por cento de Wahoo. Em 2022, ela comprou Albacora Leste, 90%, né? Uma participação majoritária em campo grande da Petrobras. Essa foi uma aquisição enorme. Então, olha o histórico de aquisições da Prio. Né? Foi comprando um pedaço de Frade inteiro, Tubarão Martelo inteiro, um pedaço de Wahoo inteiro, Albacora Leste inteiro. Como é que ela conseguiu comprar tanto? Você vai falar, é fácil, você pega a empresa, sai comprando outras, ela cresce. Sim, mas ela foi gerando dinheiro com a evolução das operações, pegando dinheiro e investindo em novos negócios. Então, para simplificar muito a história aqui, tá? Porque enfim, não é o foco do vídeo de hoje, né? Eu já falei muito disso no canal, vários e vários e vários vídeos, tá? A estratégia da Prio de geração de valor, lá, era isso aqui. Ela comprava ativos, que a gente já viu, relativamente tá, a bons preços. Por quê? Porque o pessoal estava querendo vender esses ativos maduros. Ela botava esses ativos para funcionar de uma maneira melhor. Então ela investia em racionalização de custo, em aumento de produção, aumento de recuperação. Logo, o resultado expandia muito. Então você compra um negócio por um preço bom, você aumenta o que ele produz, você reduz o custo dele, só a produção vai nas alturas. Né? Então, a Prio, lá de 2018, que a gente viu 10, né, passou para 15, para 20. Oh, tá bem atrás de mim. Então, a produção da Prio foi saindo de 10 para 15, para 20, para 24, para 29, só saltando à medida que aquelas compras e o desenvolvimento interno ia aumentando. 29, 31, 32, 45, 61, 90. Isso no primeiro tri, hoje está 100, mais de 100, né, atual. Então, para simplificar a história da Prio, vamos desenhar aqui, tá? Porque o foco não é nela especificamente hoje, é na comparação. Ela fez um troço, isso eu vou fazer de vermelhinho para um contraste, uma estratégia aqui da Prio, tá? Nós estamos falando. Que era comprar ativos a preços razoáveis, tá? Ela não ia precisar ficar endividada e tal, né? E, enfim, isso tinha no mercado. Aumentar a produção e reduzir custo. Com isso, o que, que ela fazia? Esses ativos davam muito resultado. Né? Então, ela foi aumentando a geração de caixa. E depois permitia, né? Depois, ao mesmo tempo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, comprar novos ativos, que ela ia aumentar a produção, reduzir o custo, entra mais dinheiro na empresa. Então, esse é um círculo, no caso aqui, né? Não é vicioso, né? É um círculo virtuoso que a empresa, simplificando muito a história, botou para rodar.
comprava um ativo, um pedaço do ativo, melhorava lá, aumentava, tal, isso dava muito resultado. Aí ela já tinha grana para comprar outros maiores, né? Comprando o Frade inteiro, o Tyvek foi um negócio legal, aí comprou o Wahoo, foi legal. Terminou, né, o último grande aquisição, a Bacora Oeste, uma baita aquisição de 2 bilhões de dólares, né? Grosso modo aí 10 bilhões de reais, numa empresa que a gente está falando que em 2018 valia 1 bi, mais ou menos, que produzia lá em 2018, né, 10 mil barris, o que dava ali 200 milhões, 200 milhões, tá, de lucro. E ela fez uma aquisição aqui na casa de 10 bilhões de reais para, né, coroar esse ano passado. Tá? Passado, retrasado, foi 2022, fechou. Nem lembro. Viramos para 2024, né? Ainda esqueci. Ou seja, né, fazendo aquele círculo girar, aquele que eu desenhei, a empresa saiu, opa, eu peguei 200, não, peguei 200 também. A empresa foi aumentando produção. Por que eu botei produção no quadro aqui? Porque a receita e o lucro vai depender também do preço do petróleo. Então nós estamos normalizando aqui só em fatores de produção. Estamos tirando da conta a ciclicidade. É óbvio que teve períodos aqui de preço do petróleo muito vantajoso, que ajudou a empresa. Tá? Enfim, isso aí faz parte. A gente viu aquela produção sair de 10 mil barris para 100 hoje. É importante, né? Então, hoje, né, April tem 100 mil barris. Tá aqui embaixo. Hoje. 100 mil barris. Era 10. Então, a produção dela aumentou 10 vezes. E mais que isso, tá? O que ela tem já engatilhado, igual a gente fez esse exercício com a Enalta, tinha ali engatilhado esses 25 a 27 e tal, mais 40 de Wahoo, tá? E é dela, que ela já comprou e tal, e tá tocando lá o projeto, deve entrar mais ou menos no meio do ano e tal. E mais, aqui é mais difícil de saber, né? Mas alguma coisa na casa de 30 mil, que é o quê? Que é a atualização ali de Albacora Leste, que eles ainda estão fazendo um ramp-up, melhorando o navio, vão ligar alguns postos e tal. Então o que tem engatilhado é 100 mil, mais alguma coisa isso aqui, tá? Uns 70, 50, 80, uma coisa nessa faixa aí, o que daria, né, uma produção dela ali na agulha já, de 150 a 180 mil barris, uma coisa assim, pro final do ano, e tipo assim, já é dela, que ela não precisa pagar mais, claro, ela precisa executar, mas que tá ali mais ou menos engatilhado. Tá? Então, essa é a Prio hoje. Como ela saiu de 10 para, sei lá, 180? Girando essa rodinha aqui, girando com muita eficiência. Então, essa rodinha aqui, que eu simplifiquei a história, tá? É um mecanismo de geração de valor da Prio, né? A estratégia de geração de valor, né? É uma, tá? Funcionou, mas funcionou absurdamente bem. Tá? A empresa aumentou 10 vezes a produção, tá? Assim, super tranquilo, sem grandes alavancagens e tudo mais. Então foi uma estratégia muito bem sucedida. O valor de mercado da empresa saiu desse 1 bi para, sei lá, uns 40 bi. É hoje que eu estou gravando o vídeo. Pode ser mais, pode ser menos quando você estiver assistindo. Okay? Assim como a produção aqui, né? Pode variar também. Então, deu muito certo. Isso é geração de valor. Acho que não tem como exemplificar de uma maneira melhor. Né? Se eu comprou um troço que produzia 10 mil, que está produzindo agora, né, 100, em vias de produzir 150, 180, quem sabe o que mais no futuro pode vir. Tá? Isso é geração de valor. Nesse caso, se manifestou como, né, até agora, para o acionista? A cotação, né, no valor de mercado. Mas, enfim, um dia a empresa pode chegar lá e falar: "Ah, não, vamos distribuir os resultados. Já crescemos bastante, não tem negócio bom na praça, vamos distribuir tudo em dividendos." Um caminhão de dividendos, assim, gigantesco. Por quê? Porque ela tem valor. A forma que isso vai acontecer, vai se materializar, isso aí pouco importa. Né? Enfim, sei lá, ela poderia fazer um spin-off de cada campo, coisa assim. Não ia fazer porque não faz muito sentido. Né? Mas a forma como isso entra no teu bolso não faz diferença, tá? Você tá preocupado com isso? Tipo, a primeira vez que eu comprei, eu comecei a estudar nessa época, no meio do ano, as empresas. Mas a primeira vez que eu comprei abril foi em agosto, né? De 18, acho que é agosto. Por aqui, assim, ó. Preços de hoje, R$ 1, um pouquinho. Sei lá quando, se foi 1,3, 1,5, 1,8, não lembro. Tá? Até porque não era esse preço na época. Então,
comprei a R$ 1 e hoje tá a 40, 50. Então, tem algum problema para mim que ela não paga dividendo? Nenhum, até pagou agora uma merreca de dividendo lá, né? Mas enfim, não faz diferença nenhuma. A posição aumentou o valor assim, absurdamente. Né? Quase 50 vezes, tá exagerando, mas tipo umas 20 vezes, sim, né? Mais até. Umas 20 vezes para mais durante esse período. Essa foi a geração de valor, mas poderia ter se manifestado de qualquer outra forma, isso aí é o de menos, pessoal. Então vocês têm que entender isso. Que a geração de valor é uma coisa, tá? Não está ligado necessariamente a entrar dividendo, às vezes não está ligado à cotação. Normalmente sim, o mercado vai acompanhar. Mas às vezes o mercado demora para reconhecer e tal, assim como hoje eu até acho que ela está valendo menos do que deveria. Tá? Então, às vezes, o mercado demora a reconhecer o valor da empresa, ela gerou muito valor, ela está produzindo mais, ela está vendendo mais, ela tem mais marcas, né? Vai depender de empresa para empresa. Isso não foi reconhecido ainda pelo mercado. Então, o acionista ele tem que ir atrás do valor gerado pela empresa e não pelo valor da cotação, pelo quanto a empresa paga de dividendo. Isso é a consequência, não é a causa. A causa está aqui, ó, está aqui nesse mecanismo aí que eu exemplifiquei da PRIO. Então, isso, pessoal, está embaixo do capô do carro. O que a maior parte das pessoas fazem? Olha para o carro. Não, tá, não sei o que, bonito. Mas o que vai fazer ele andar está debaixo do capô. Então, se você não abre o capô para olhar o mecanismo que a empresa opera, a estratégia que ela opera, e se ela gera valor ou não, você acaba não descobrindo se aquela é uma empresa que tem potencial para gerar valor, para crescer, para evoluir e para você ter retorno financeiro, né, um dia de alguma forma. Então, qual que é um grande erro desse investidor que eu falei que está no início, né, aspirando ser um investidor que sabe o que está fazendo? Ele basicamente não abre o capô do carro para ver. Vocês lembram do Velozes e Furiosos? Os primeiros, né? Os que eu assisti, não assisti os mais recentes. Que um dos caras do grupinho lá vai tirar um racha no deserto e tal, né? Apostou o próprio carro contra o outro maluco. E olhando de fora, assim, parecia ser um carro normal, só que o cara tinha investido um monte, tinha botado outro motor, tudo lá dentro, e ele terminou perdendo, porque ele não tinha essa informação do que estava debaixo do capô do carro lá do cara que ele apostou na corrida, ele apostou o próprio carro na corrida. Então, usando a analogia aqui, né, integralmente, tá? Vocês têm que, se você quer dar esse passo do iniciante total para alguém que já sabe o que está fazendo, você tem que saber abrir o capô das empresas e ver o que está rodando por baixo. O que a empresa está fazendo, como é que ela está gerando valor. E vamos olhar agora por contraste o que a Enalta fez de 2018 para cá. Essa era a Enalta em 2018. Vamos abrir ela aqui, tá? O último resultado, né? A última apresentação dela, 2023. Em 5 anos, o que a Enalta fez? Tá? Vamos já voltar aqui para o futuro próximo, né? Que é essas aquisições e tal, mas vamos ver só o que ela já entregou esse ano. Olha onde é que está a produção da Enalta. 3 mil barris, 13, 10, 9, terceiro tri ficou parado, 0. Ou seja, a Enalta conseguiu perder produção, assim, né, numa média aí, perder produção em relação a 2018. Diminuiu, o da Prio aumentou 10 vezes e está prestes a aumentar 20 vezes a produção. O que a Enalta fez? Diminuiu, né, grosso modo, diminuiu a produção. Parabéns, olha só que cagada que a empresa conseguiu fazer, porque ela tinha tudo, tinha faca e queijo na mão, tinha dinheiro no caixa, uma grana violenta no caixa, tava tudo aqui, ó, já prontinho, SPA, na boca. Ela perdeu. Isso que ela deu uma sorte, entre aspas, gigante nesse período. O que foi que aconteceu, tá? Lembra que ela tinha só 50% do campo de Atlanta? Nesse meio termo ali, um dos investidores, dos parceiros, o parceiro que tinha os outros 50%, desistiu. Simplesmente desistiu de continuar investindo. Então ela ainda ganhou, tá? 100% do campo de Atlanta. Falei campo de Enalta, é Atlanta, tá? O principal campo dela. Ela tinha 50% lá em 2018, era 50% isso aqui. Hoje ela tem 5%. Por isso que eu até deixei a produção aqui normal, 100%, tá? Ela deu essa sorte ainda de ficar com 100% do campo e a produção dela não saiu do lugar, quiçá até diminuiu, né? Claro, tá com o campo parado para resolver problema, né? Também sacanagem dizer que diminuiu. Campo de Manati, né, de gás natural, também só definhou nesse período.
eles dependem da Petrobras comprar o gás, não é um ativo estratégico, gerador de valor, tá? Então a Enalta tinha tudo na mão para crescer muito mais que a Prio, lembra? Né? A gente estava numa posição melhor, tinha coisas no horizonte ali já tal, e não entregou. Por que, que ela não entregou? Porque ela não tem uma estratégia dessa aqui, eu não conseguiu executar uma estratégia, não precisava ser essa mesmo, ser outra diferente, mas não fez nada, nada. Tá? Ah, e os blocos que a Nauta tinha para produzir? Nenhum prosperou, nenhuma exploração deu certo. O que, que ela fez com esse caixa? Nada, não comprou, não investiu em nada, né? Distribuiu o dividendo. Por isso que no caso aqui a gente vê, no caso que a distribuição de dividendo ela foi, né, destruidora de valor para o acionista. Ela podia ter sido usada para rodar o negócio desse aqui e não foi. Foi distribuída. Produção caiu, esses 25 a 27, tá ali 10, vocês viram, quando funciona. Sistema de produção de Atlanta definitivo, esse tá para sair esse ano. Mas, tipo, em 5 anos não saiu do lugar. Então, a Enalta não fez nada em 5 anos. A Prio a gente viu. Comprou um pedaço de frade, comprou o frade inteiro, depois comprou o tubarão martelo inteiro, comprou um pedaço de Wahoo, né, aumentou a participação Wahoo, comprou o Bacora Leste, desenvolveu todos esses ativos, fez campanhas de perfuração, fez tieback, disparou a produção de 10 para 100, tá com 150, 180 ali engatilhado. A Enalta não fez nada, distribuiu dividendo no período. Então, essa é a diferença. Isso não é gerar valor, verdinho. Tá? E isso é gerar valor. É aqui, ó, a diferença. Então, aqui é onde o conceito abstrato ele se materializa. Claro, então eu tenho que escolher empresas que fazem aquisições. Não, isso é um jeito de gerar valor. Tem várias outras estratégias distintas que aí vai depender de empresa para empresa. Tem empresa que a estratégia vai ser crescer abrindo loja. É que a hora que você abre o capô dela, como ela gerou valor, por exemplo, a Raia Drogasil, abrindo loja doidado durante anos e anos e anos, lojas rentáveis, sem comprometer muito o CAPEX, né? Sem aumentar a dívida, abrindo loja rentável, ganhando market share. Essa é a rodinha da Raia Drogasil. E gerou um valor imenso. Como que a Equatorial gerou valor ao longo do tempo? Tá meio parecido até com a Prio. Comprou outras empresas de concessão, né, principalmente distribuição, que eram deficitárias, pagando barato, então ela comprou barato, melhorou, né, a operação, passou a dar lucro, passou a gerar dinheiro, passou a fazer mais aquisição, também rodou uma rodinha dessa violenta. Tá? Equatorial gerou muito valor. Qualquer empresa, tipo uma Tesla, né, um pouco diferente, porque ela era meio pré-operacional, mas começou ali vendendo alguns poucos ativos, né, poucos veículos, mas foi se estabilizando, começou a melhorar o processo produtivo, a qualidade dos veículos, até que ela finalmente lançou um veículo, o Model 3, que tinha volume suficiente para ser produzido, para diluir as despesas, para sobrar grana, e a partir daí virou a geradora de caixa. E agora já tem outros modelos e tudo, mas também é uma rodinha assim de geração de valor da Tesla. Então, toda empresa de sucesso que deu retorno para o acionista, tá? O retorno pode ter vindo, igual eu falei no começo do vídeo, de um monte de dividendo entrando, da cotação ter disparando, da empresa ter, né, feito um monte de spin-off, vender um monte de ativo. Isso aí é absolutamente irrelevante. Tá? Porque o que faz acontecer é o que está debaixo do capô. Isso aí a gente está olhando por fora. Mas é debaixo do capô que é o que faz acontecer. E toda empresa de sucesso tem sua, né, estratégiazinha lá que funcionou, né, que deu muito certo. Então, como é que você vai escolher empresas, né, para o futuro? Né, para você montar a tua carteira? Vai ser olhando por fora no carro, né, só vendo o que a empresa faz e tal? Não, não é aí que está o segredo. O segredo está aqui, ó, tá debaixo do capô. Você tem que aprender a levantar o capô, olhar ali e ver se é uma estratégia de sucesso que está acontecendo. E, né, aí você tem que ir vendo se a empresa está conseguindo. Não basta só querer, que na teoria é fácil. Toda empresa tem o seu plano para gerar valor. Na prática, que nem todos eles se concretizam. Então você vai aprender a olhar debaixo do capô e acompanhar para ver se aquilo ali está acontecendo. Então, por que que me veio a ideia de fazer esse vídeo agora? Renalta, talvez, tá? Talvez ela finalmente está chegando em algo parecido, né, com uma estratégia geradora de valor. Por quê? Esse ano vai sair finalmente o sistema de produção de Atlanta, tá? O definitivo, o SPD. Então, olha, eles já compraram um FPSO novo, Atlanta, bonito. Na verdade, era um navio que já tinha, né? Ele foi só reformado, eu acho, para entrar produzindo. Mas, enfim, compraram.
Lembra que antes o antecipado era com outro FPSO, PetroJarl, que era alugado e tal. Então tem lá o FPSO dela, já tem um plano para ligar os. Já está perfurando, eu acho, novos poços, vai integrar os antigos com os novos e a capacidade de produção vai para casa de uns 50 mil barris. Tá? Lembra que eu coloquei ali que podia ficar de 50, 80? Isso aqui foi uma decisão tomada pela gestão da Enalta de fazer um sistema definitivo na casa de 50 mil barris. Tá? Ela podia ter optado em fazer 80, fazer 100. E por que, que eles escolheram pelo menor possível? Eles falaram lá na época, eu não lembro que ano que isso aconteceu. Mas tem que ver o preço do petróleo, não sei o quê. Então, olha só, pra você ficar mais puto com a Enalta ainda nesse período, eles podiam ter desenhado, tá, um sistema para produzir 80, 100, porque o campo lá, os poços produzem, até que produzem. Eles param de produzir muito, mas eles têm uma vazão boa. Eu podia ter desenhado um para 80, então eu podia estar esse ano dando esse salto para produzir 80 mil barris e não até 50. Mas por que, que ficou travado em 50? Porque a gestão não quis investir mais para aumentar a produção. Isso, tá? Olha quanto a Prio investiu para crescer e a Enalta, mesmo com grana na mão, né, optou pelo plano medíocre, tá, de crescimento. Mas finalmente isso aqui vai sair, tá? Óbvio, tem que executar, mas está ali. Então eles vão desligar lá o PetroJarl, que é o FPSO que tem hoje, botar o navio novo deles lá, o FPSO Atlanta, ligar os postos velhos, ligar os postos novos, enfim, não sei os detalhes, e produzir na casa de 50 mil barris, já é uma coisa. Né? Um crescimento bom, contando que ela tem 100% isso aqui, na época ela tinha só 50 dos 12 que ela estava fazendo, pô, finalmente vai crescer. E mais que isso, tá? A gente está começando a ver uma postura mais ativa da Enalta, tá anunciando aquisições. Então, uma aquisição de gás que não é especialmente grande, tá? É pequena, mas tem lá um ativo que é perto de Atlanta e de Oliva, então ela pode ter sinergia e tal, né? Então é uma coisa que, né? Eu não sei ver gás, tá, pessoal? Se é muito, se é pouco, mas não é grande, não. Tá? Não é muito grande. Fora isso, eles anunciaram também uma aquisição em Parque das Conchas, que até é um ativo importante, tá? Mas, de novo, eles estão comprando uma parte só. Eles só estão comprando 23%. Mas é um ativo importante, que produz 35 mil barris, não é pouco. Tudo bem, eles vão ter ali um quarto, né, um quinto, nessa produção ali, menos de 10 mil barris. Tá? Mas é uma coisa, a Nauta tinha dinheiro na mão, ficou com o dinheiro parado, distribuiu ele, devolveu para o acionista, né, ao invés de fazer isso aqui há mais tempo. Tá? O dia hoje está com 50 mil barris de produção, 100 mil barris de produção, sei lá quanto. Né? Ela poderia, mas não, está com os 12, os mesmos 12 lá. Então vamos ver, parece, a Enalta finalmente está dando sinais de que já vai aumentar um pouco essa produção, tá fazendo novas aquisições, vai de fato botar alguma coisa para rodar debaixo do capô. Se pegasse e olhasse o capô da Enalta na época, se abrir não ia ter nada. Era o carro dos Flintstones lá, era só o pezinho para empurrar. Por isso que ele não foi a lugar nenhum. Agora, dá a impressão que eles estão botando um motorzinho lá para, de um jeito ou de outro, gerar alguma coisa de valor. Okay? Então, esse é o ponto aqui, já caminhando para terminar o vídeo, que já está cumprido, tá? Sobre geração de valor. Por mais que o termo seja abstrato, pessoal, é isso, tá? Aumentar a riqueza. Como se aumenta a riqueza de uma empresa? Vendendo mais, crescendo, aumentando. Aí vai depender de cada empresa. Tem empresa que vai ter mais loja, vai ter empresa que vai aumentar a produção, vai ter empresa que vai ter novas marcas, vai ter empresa que vai desenvolver produtos novos, vai ter empresa que vai chegar numa escala grande para dar muito resultado. Cada empresa tem o seu jeito. Por isso que a gente faz análise de empresa nesse canal aí quase todo dia, né? Já faz 5 anos. São vários e várias formas. Esse aqui é um exemplo, tá? Um tipo de geração de valor. Mas você tinha uma comparação muito simples entre as duas empresas que eram muito parecidas, mais ou menos o mesmo porte, mais ou menos a mesma produção. A Enalta tinha até um potencial maior, eram duas empresas júniores de petróleo, independentes, no mesmo cenário, as duas viveram o mesmo mercado. Então dá para você comparar par a par, né? Complicado comparar uma Prio com uma Equatorial, são negócios bem diferentes. Aqui você tinha um par de comparação perfeito. Tudo nas mesmas condições, tudo igualzinho, o preço do petróleo variou igual para as duas e tudo mais. Claro, tem detalhes, né? Mas de uma maneira geral, tudo igual. Uma não foi a lugar absolutamente nenhum, até retrocedeu, se eu for pensar.
enquanto a outra, né, aumentou 40 vezes. Isso é geração de valor. É um exemplo, né? Tem outros exemplos. Isso é geração de valor. Se no final isso aqui se refletiu em cotação subindo, em dividendo entrando na conta, em novos ativos entrando para você, em spin-offs e vendas, tipo o que o Pão de Açúcar fez e outras empresas nos Estados Unidos principalmente fazem, é o de menos, tá? Vamos supor que a Prio tivesse valendo ainda 10 bi de market cap lá, cotação, se está valendo 40, ela tem quase 1 milhão de ações, né? Então seriam uns 10 reais a ação e tal. Então, tranquilo, porque o que interessa é, lembra, debaixo do capô. A empresa está produzindo 100, 150, vai chegar a 200 um dia, barris de petróleo. Então, a cotação um dia vai chegar lá. Tá? Um dia a empresa vai ter. Pode demorar 3, 5, 10 anos. Mas se a empresa estiver crescendo isso aqui, por causa de um motorzinho girando, um dia chega lá. Isso não precisa se preocupar, que um dia vai chegar. Isso que é não se preocupar com o preço, com a cotação. Não é esquecer que existe um mercado, igual tem lugar na internet que fala, não, fecha o home broker, desinstala o aplicativo e não olha preço nunca mais. Não é isso. É você entender que o que importa é o que está debaixo do capô, o que está acontecendo aqui. É cotação de SL, ou um dia vai dar dividendo de 50% de yield. Né? Se a Prio começar a distribuir toda a geração de caixa dela como dividendo, vai dar mais de 20% de yield. Então, uma hora vem. Tá? E é aí que você precisa ter paciência e esperar, né, esse reconhecimento do valor gerado. Mas a busca, né, né, a materialização do valor gerado. Mas como que você vai escolher as empresas? Vendo geração de valor. Não é vendo a cotação subindo, não é vendo distribuição de dividendo, não é vendo nada do tipo. É vendo geração de valor, geração de valor. Ah, tu ainda continua achando o conceito meio abstrato? Tudo bem, mas se esforça para aprender. Porque se você não aprende isso, você ganha aula zero de investimento em ações. Aula zero. Você não aprende que você tem que ir atrás da geração de valor das empresas, que é o que está debaixo do capô, que não necessariamente se reflete em cotação e dividendo, cara, você nunca vai ter sucesso. Nunca. Eu posso te garantir. Nunca. Nunca vai ter sucesso. E a maior parte começa aprendendo errado, a maior parte dos investidores, das pessoas. Começa aprendendo errado e depois não consegue entrar no caminho certo. Okay? Eu estou fazendo esse vídeo hoje é para falar de novo de Prio, de Enalta? Não, porque eu já falei muito sobre essas empresas aqui no canal. Mas aproveitando essa dificuldade, né, que eu detectei de vocês entenderem o conceito de geração de valor e, né, essa notícia recente da Enalta, que pode finalmente estar mudando, né, eu vim trazer esse exemplo aqui. Isso é gerar valor, é assim que você vai escolher a empresa. A grande maioria das pessoas, a última coisa de terminar, tá? Escolhe empresa como? Né? Ou ela tem ali né, uma ilusão sobre o negócio, né? O cara chega, por exemplo, com os bancos lá. Banco digital vai vir e vai desbancar os bancos tradicionais. Por que eu falei ilusão? Porque nunca aconteceu. Não está acontecendo e talvez nunca vai acontecer. Mas assim, a pessoa que tomou essa decisão, vou investir no Bank ou no Banco Inter. Ela não olhou debaixo do capô. O que, que era olhar debaixo do capô do Nubank? É ver, tá, beleza, o Nubank tá crescendo, ok, mas qual que é a rentabilidade em cima dos clientes? Quanto que ela ganha de dinheiro? Não é nada. Então, quem abrisse o capô do Banco Inter, do Nubank, tá lá, não ia ver nada lá dentro, ia ver um motorzinho fuleiro. Okay? Então, as pessoas, o iniciante, geralmente, né, decide comprar uma empresa porque ele tem, vou botar aqui entre parênteses, uma ilusão sobre o negócio. Né? Então, geralmente é isso, pessoal. É uma historinha simples. Eu já chamei aqui de conversa de bar e tal. Né? O que é essa ilusão que eu tô falando? É uma história que não tem sustentação nenhuma em dados, em evidências. Simplesmente uma história, como tantas outras. Que faz sentido como tantas outras que nunca aconteceram. Então, faz sentido um banco digital ser mais moderno que um banco grande, casado? Faria sentido. Tá acontecendo? Não. Pelo contrário. Qual outra historinha aí? Cara, pode escolher, tem trocentos. A empresa tal é boa por causa do dono X, dono YZ, nem falar dono X, porque já tem um, né, que é o dono do X. Né? Falar, a empresa tal é boa porque tem. Vamos usar o exemplo mesmo da Tesla. Que o Elon Musk está à frente da empresa. Não, cara, a Tesla era boa porque ela tinha um motorzinho muito interessante desse, de ganho de valor com o aumento da escala, independente do Musk, não. Não estou dizendo que não foi ele que, né, propôs, mas o fato não é ele estar lá que garante sucesso na empresa.
Então, o iniciante geralmente escolhe assim, ou por, para fechar a última informação que eu queria passar para vocês, ou por comparação. O que é o por comparação? Lá no meio dessa história aqui que eu contei para vocês, né? Prio, Enalta, eu falei ontem, né, no vídeo do Fundamentei, que eu comprei as duas. Né? E aí, Prio eu fui só aportando mais, porque foi cada vez mais fazendo uma aquisição, perfurando poço novo, reduzindo o custo e girando e girando e girando até onde eu fui comprando. Eu já falei para vocês, acho que eu aportei 36 vezes na Prio, se eu não estiver enganado, tá? Ao longo desses anos todos, né? Minha posição atual nela. Enalta eu nunca mais aportei e eventualmente em algum momento vendi a empresa, porque não foi lugar nenhum, não entregou nada. Então, nesse momento aqui, né, eu não me lembro, sinceramente, qual das duas. Eu achava que as duas tinham potencial. Tá? Mas você podia até argumentar que a Enalta tinha mais potencial que a Prio. Não era um argumento errado. Na hora. Então, na hora, decidir por uma ou outra não era exatamente correto ou errado, mas ao longo do tempo a gente viu, né, o motor da Prio girar e da Enalta não. Então, aí sim você conseguiu, né, ver que aquela empresa sim estava gerando valor, por isso que é algo, né, geração de valor, né, porque não é algo que você olha uma vez e estabelece, não, essa que é empresa boa, essa que é ruim, não, as coisas vão acontecendo. Né, tá? E aí, depois que a Prio tinha subido um pouco e tal, o que aconteceu? Aí entra a segunda, né, forma como que a sardinhada escolhe comprar a empresa. Ó, se a Prio é tudo parecido com a Enalta, mas o mesmo molde, teve um sucesso bom, a Enalta vai ser a próxima, né? Eu vou comprar a Enalta agora, que ela ainda não subiu, né? E, enfim, como a Prio deu certo e tal, a Enalta vai ter sucesso também. Então, essas duas maneiras de comprar empresa, de escolher empresa, olhando só o carro por fora, né, sem abrir o capô e ver o que está acontecendo por dentro, tá? As duas não vão ter sucesso no longo prazo. Só. E é os dois principais jeitos, né, que a galera olha ativo para pôr na carteira. Sem contar, né, os piores ainda, não tô nem falando dos piores ainda, que é a dica do fulano, que vem um cara, faz um vídeo, internet, ou a empresa tal é boa por causa disso, disso, conta uma história, vocês caem igual uns trouxas também. Eu não tô nem falando disso, né? Mas eu tô falando de decisão das pessoas que ainda minimamente têm brio ali, tem, né, o que precisa para tomar uma decisão. Ou investir em empresa tal, tá, não sei o quê, porque eu olhei. Mas é muito comum só começar errado. Assim, tudo bem, quem está começando tem que começar em algum lugar. Mas quanto mais rápido você entender, né, que como é que funciona, você tem que ir atrás de geração de valor, quais são os mecanismos de geração de valor. Isso demora mais tempo para aprender. Praticando, estudando e tudo mais. Com o tempo você vai aprendendo. Demora um pouquinho no começo. Mas entender que você tem que ir atrás de geração de valor de empresa é aula zero, tá? É o dia zero. É um momento, se você usar uma analogia com a escola, né, você vai aprender investimentos, tá? Entender que você tem que ir atrás de empresa que gera valor é aula zero. É antes de pisar na escola. Você tá do outro lado da rua. A escola tá ali. Vou entrar naquela escola para eu estudar, fazer o primário e tal. É antiga, né? Eu não sei nem como é que chama hoje as fases da educação lá. Né? Ensino fundamental, na minha época, era ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação. Tá? Essa aula aqui você nem pisou na escola ainda. Tá? Você está ali, ó, olhando ali. Então, ou você entende que tem que ir atrás de empresa gerador de valor e não de empresa que paga dividendo. E não de empresa que a cotação está tanto, cotação é consequência. Não de empresa que tem um negócio que parece que é legal. Né? Falar, né? O exemplo que eu dei dos bancos, vai desbancar os bancos. Não de empresa que você só escolhe, essa empresa aqui foi excelente e tal, essa outra vai ser igual. Muito menos se dedica de ninguém. Isso aqui, pessoal, é o aula zero. É antes de pisar na escola. Depois que você entendeu isso, aí você pode entrar na escola, fazer o ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação e seguir. Mas se não entender, você não pisou na escola. Porque você não vai aprender isso aqui nunca mais. E aí você vai ficar patinando, porque você não consegue entender como é que a Prio gerou tanto valor para o acionista. Tá cheio de comentário. Teve um comentário agora também no Fundamentei recente. Oh, mas a Prio não paga dividendo, porque a pessoa não entendeu a aula zero, o básico, que é a geração de valor, que é o motorzinho que está debaixo do capô. Tá? Se você não entende isso, você pode ficar 10, 20 anos no mercado financeiro. Você não vai deixar de ser um iniciante, um
pode ficar anos e anos. Porque enquanto você não entende isso aqui, você não entrou no jogo. Não começou a aprender de verdade. E existe a quantidade imensa de pessoas que nem pisaram na escola ainda. Nem entraram. Ah, mas eu tô há 10 anos. Não interessa. Se você não pisa na escola, não começa a acontecer. E é o que muita, mas muita gente faz. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo hoje. Para quem já é antigo aí no canal, não tem nenhuma grande novidade, mas é abordando, tipo, nós falamos de análise de empresa, como eu sempre falo aqui, mas abordando de uma maneira um pouco diferente, tá? Para ver se finalmente entra na cabeça das pessoas. Né? Primeiro, ter um pouco mais de familiaridade com o que é gerar valor, né? Um exemplo concreto aqui, lembrando que tem N exemplos diferentes, tá? Esse é um deles, ok? Você tem que ir atrás da empresa que gera valor ao longo dos anos. Tá? Onde está o ganho da renda variável? Por que você investe em ações? Tem que saber responder essa pergunta. Por que você investe em ações? Por quê? Sócio de empresas que tem uma estratégia, um mecanismo, um motorzinho, a analogia que você quiser, de geração de valor, que aí sim, ao longo dos anos, tá? Depois de muito tempo, com muitas voltas nesse mecanismo aqui, né? Por que precisa de anos? Para girar isso aqui. Então, o Prio começou lá comprando um pedaço de frade, para depois comprar o ré de frade, para depois comprar tubarão martelo, para comprar um pedaço, e aí girando, precisa de tempo. Acontece de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Então, voltando aqui, né, nosso raciocínio. Por que você investe em ações? Porque eu sou sócio de empresas que têm um círculo virtuoso desses, que ao passar dos anos, tá, vai gerar muito valor, vai aumentar minha riqueza, e um dia vai cotação disparar, um dia vai ter uma cachoeira de dividendo, um dia o dinheiro vai parar no meu bolso, não sei como, não faz diferença, não faz diferença nenhuma. Eu saí do meu trabalho, por exemplo, o anseio da galera é esse. Nossa, mas se eu tenho empresas que não pagam dividendos, quando eu chegar na independência financeira, como é que eu vou estar? Cara, que ingenuidade. Tá rico, tanto faz o que você faz. Pode vendendo uma, duas ações de vez em quando lá para levantar dinheiro. Você faz o que você quiser. Você chegou lá e acumulou patrimônio, não faz diferença. Você vai saber o que fazer, fica tranquilo. Eu tô faz 3 anos que eu saí do meu trabalho tradicional. Hoje eu até tenho uma fonte de renda aqui no Fundamentei e tal. Né? Mas, enfim, em última instância, eu estou vivendo meu patrimônio faz 3 anos. Entrando no terceiro ano. Minha maior posição é a Prio, que não paga dividendo. Ele pagou uma merreca agora. Faz diferença para mim? Não. Eu vou vender minha participação em Prio para pulverizar em ativos que pagam dividendos? Eu não, velho, porque eu quero. É isso aqui, ó. Eu quero geração de valor. É o que deu certo, o que fez eu em 12 anos lá acumular um patrimônio para não precisar, né, do meu trabalho tradicional, tá? Foi geração de valor, por que eu vou mudar agora? Então a galera no final acha que, né, que a geração confunde geração de valor com pagamento de dividendo, né, com distribuição de dividendo. Não é isso, não tem nada a ver. Voltando de novo na estratégia, agora eu termino de vez. Por que você investe em ações? Porque você é sócio de grandes empresas, que é uma grande empresa que tem um mecanismo desse aí lá rodando, que ao longo dos anos, tá, vai gerar valor e riqueza para mim. Nossa, o dinheiro vai chegar em mim em algum momento. Então é daí que você entende os outros pilares fundamentais do investimento em ações por longo prazo, que é não se importar com a cotação no curto prazo, porque o que interessa é debaixo do capô que está rodando lá, não o que está variando no curto prazo. Isso demora tempo para manifestar. Você aprende a ver que, por exemplo, você não pode ficar comprando e vendendo todo o resultado, porque você não deixa o mecanismo rodar. Então é aí que vocês entendem, eu espero, né, que vocês entendem o porquê de tudo que a gente, todos os pilares que a gente fala. Não é pra você engolir as coisas que as pessoas falam sem entender o porquê. Nunca. Você nunca vai engolir nada que você não entenda o porquê. Ah, não olhe preço. Por quê? Por causa disso aqui. Tá? Ah, não venda nunca. Na verdade, não venda nunca é muito errado. Eu tô surpreso o quanto de pessoas que caiu nessa aí de não ter que vender nunca e tal. A história não é vender nunca. A história é continuar com essas empresas ao longo do tempo para dar tempo dessa geração de valor acontecer. É isso, é essas empresas não podem vender mesmo. Agora, empresa que não deu certo, tipo a Enalta, que não tem um mecanismo para girar, que você foi vendo que não se concretizou, ou que piorou, que aconteceu alguma coisa, não tem que você ficar investido nelas. Né? A galera engoliu um conceito sem entender o porquê e hoje erra, hoje não consegue evoluir.
Então vocês têm que entender o porquê das coisas. E hoje eu espero que eu tenha explicado bem para vocês o porquê, né, que a gente investe em ações. Então, aula zero, para começar o ano, o conceito número zero é: você investe em ações porque você quer sócio de negócios como esse é um exemplo. Né? Tem ali debaixo do capô o negócio girando, 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 que está produzindo valor, que está produzindo riqueza. A posição em frio é gigantesca. Meu tamanho. Mas enfim, deu certo. E deu certo em 5 anos só, tá? Porque a Prio é um fenômeno. Né? Geralmente demora mais tempo ainda. Tá? Mas é por isso que você investe em ações. Por esse e único, exclusivo motivo. Esquece dividendo, esquece todo o resto. Daqui esquece. Se eu falar pra você esquecer, eu tô falando que eu acabei de dizer que não é pra você engolir sem pensar. Agora você espero que entenda por que você não tem que ligar para dividendo, né, pelo yield das empresas, pelo payout das empresas. Isso aí é só a consequência de ter um mecanismo desse de geração de valor. Agora sim, vamos terminar o vídeo. Então, feliz 2024 para todo mundo aí. Vamos começar o ano com tudo. Espero que essa aula zero aí, né, tenha resultados para vocês. Até porque quem não conseguir entender isso aqui, trabalhar isso aqui, pessoal, sinceramente, eu falei já na live de terça, né? Procura outra coisa. Procura outra coisa aí, acumular patrimônio e tal, comprar imóveis físicos, investir em renda fixa. E não é para você renda variável. Você não entender isso aqui. Infelizmente, renda variável não é para você. Certo, pessoal? Então era isso aí que eu tinha para dizer hoje. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!